Boa tarde, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje, 30 de agosto de 2024, sexta-feira. Deus te abençoe. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, vendo aí o Sermão do Monte de Jesus. O nosso texto hoje é Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Estou aqui um pouco rouco, tá certo? Mas vai dar para ir assim mesmo. Mateus 7, versículo 13 e 14. Aqui Jesus vai mostrar os dois caminhos, tá certo? E eu vou também mostrar que o Brasil tem dois caminhos a seguir. Não com relação a Cristo nesse momento não, mas com relação à forma de governo. Se você quer um governo socialista, comunista, continue apoiando e votando no que está atualmente. Se você quer um governo liberal, conservador, que respeita a família, respeita a pátria, respeita os valores morais, então nós também temos aí dois caminhos, uma escolha a fazer. Amém? Vamos aqui ao texto. Mateus 7, 14, 13 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto é Império Romano dominando, Israel esperando um rei. Vamos ao texto, esse versículo 13, que começa dizendo assim: Entrai pela porta estreita. Olha, Cristo, ele falando desses dois caminhos, vai apresentar essa condição de porta estreita, porta larga, caminho apertado, caminho largo, tá certo? Mas Cristo falando isso, ele vai estar enfatizando chamando a atenção para essa entrada pela porta estreita. Entrar numa porta estreita com cuidado, tá certo? Com atenção. Estou só dizendo isso para você. Não porque Deus tenha limite em querer salvar as pessoas, Ele quer salvar todo mundo. Mas é porque Cristo, ele vai saber o quão é difícil para muitos largar os prazeres carnais, né? Essa vontade, esse prazer carnal que o ser humano tem em detrimento dos celestiais, tá certo? Então, Cristo vai nos chamar a atenção para isso. Entrai pela porta estreita, tá certo? E o versículo 13 vai continuar dizendo assim: largue a porta e apertado o caminho, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Aqui Cristo ele vai demonstrar claramente que os prazeres do mundo, né, são atrativos demais assim para a alma do ser humano. Ele fazendo essa comparação de largue a porta, né, espaçoso é o caminho. Esse mundão que oferece tudo, faça do jeito que tiver, venha como estiver, fique como está, faça como você quiser e que tudo vai dar certo e tal. Então Jesus está ensinando para os seus discípulos, para aqueles que creem em Cristo como Senhor da sua vida, Ele está ensinando isso. A porta larga, o espaçoso caminho, ele é o caminho do prazer, da satisfação, que você não tem limites em qualquer coisa que você imaginar. Eu vou dizer assim, é como se fosse mais ou menos assim: eu não estou nem aí não, vou viver do jeito que eu quiser, no final dá certo. Vou fazer o que eu quiser e no final dá certo e tal. Ora, o que Cristo está enfatizando é exatamente isso. O lugar, a porta apertada, aliás, a porta larga, ela chama atenção, né, dá essa liberdade, né? Hoje eu vejo a coisa tão assim que crianças de pouca idade estão sendo permitidas trocar o sexo, né, na nossa nação. Então essa porta larga aí e esse espaçoso caminho diz que conduz à perdição, porque você querer fazer do seu jeito e ignorar a Deus, você realmente não está procedendo muito bem de acordo com a vontade de Deus, se você estiver caminhando pela porta larga e pelo caminho espaçoso, tá certo? Dizer assim: tô nem aí, quero é viver. Eu também quero viver, mas viver bem, tá certo?
Então, amados, isso que Jesus faz, assim, chamar a atenção, a porta larga, é esse viver sem colocar limite, sem pensar nem em Deus, sem obedecer a Deus, tá certo? Vamos aqui, o versículo 13 vai continuar dizendo assim: e são muitos os que entram por ela. Ora, Cristo ele vai definir com essa afirmação muito claramente que a porta larga é fácil de ser entrada, né? De entrar. Vamos botar mesmo só umas 100 pessoas querendo entrar por uma porta estreita ao mesmo tempo, que só passa de um em um e fica ali todo mundo se batendo para entrar. Não é difícil? Então, essa porta larga, ela tem a facilidade de entrar. É a porta da mentira, do adultério, do pecado, da propina, da falsidade, enganar os outros, dizer e fazer e acontecer e tal. Essa porta larga aí, ela é fácil de ser entrada, certo? Então aqui está a razão pela qual muitos entram por ela, porque é fácil. Ninguém quer nada difícil, né? Ninguém quer abrir mão de nada. E o reino de Deus precisa abrir mão de algumas coisas, tá certo? Senão você não passa pela porta estreita. O versículo 14 vai dizer assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Essa vida é a vida eterna, tá certo? Aí Jesus vai dizer: olha, a porta que conduz à vida eterna é estreita. O caminho que conduz à vida eterna é apertado. Porque, meu irmão, o Evangelho nos chama a mudar de vida com relação à sociedade. Aí, a sociedade está aí numa libertinagem pervertida que qualquer homem que queira, ou mulher queira se agradar disso, é bom demais, não é? Agora é certo, porque para Deus interessa se é certo, não é se é bom, tá certo? Então, essa porta estreita e esse caminho apertado que conduz à vida, conduz à vida eterna, tá certo? Deus, ele tem graça nele, poder, autoridade, ele quer salvar todo mundo, tá certo? A graça de Deus não é limitada não, ela é para o mundo inteiro. Mas quando ele bota a porta estreita e o caminho apertado, ele vai estar colocando, dizendo isso, que na prática a pessoa pode até dizer: eu creio em Jesus, sei quem é ele, eu acredito nele, deixe comigo que eu acredito. Mas não deixa velhos hábitos. Aí você continua na porta larga. Porque quem vem para Cristo muda de comportamento, muda de atitude, muda de ação. Por isso é que por isso que ele faz essa comparação de que a porta é estreita, tá certo? Porque você tem que viver nesse caminho, se desfazendo das coisas que levam você a condutas ruins, a pecar demasiadamente, tá certo? Então a porta estreita e o caminho apertado não é por falta da graça de Deus não, tá certo? Mas é porque na prática ninguém quer renunciar ao seu ego, seu orgulho. Sou eu, né? Ninguém quer renunciar a isso, né? Por causa de Deus, para seguir Deus, tá certo? O eu fala mais alto, o ego, né? Fala mais alto, o orgulho da minha religião. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu vou ser sempre assim. Então, esse orgulho das tradições, né? Orgulho dessas coisas. Então, você coloca esse orgulho e aí você não consegue entrar pela porta estreita, porque pela porta estreita precisa abrir mão de muita coisa, tá certo? Não passa com toda a bagagem que você vem por ela, não, você passa por ela, mas é com a bagagem nova, é um fardo novo, é uma vida nova que Cristo dá, tá certo? E o versículo 14, vou terminar que a minha voz está ficando pior, tá certo? E o versículo 14 vai terminar dizendo assim: e são poucos que acertam com ela. Ora, Cristo aqui, ele está nessa afirmativa, está nos ensinando, mas que a escolha é nossa. André, está aqui a porta larga.
André, está aqui a porta estreita, as duas são do mesmo tamanho, né? É uma questão de compreender. Está aqui a porta larga, está aqui a estreita. Tu tem uma escolha a fazer, tu quer a larga ou tu quer a estreita. A larga você vai com tudo que o mundo tem, você vai viver de qualquer jeito. A estreita você vai ter que abandonar muita coisa, pecado, propina, tá certo? Para entrar pela porta estreita. Amém, amado? É fácil compreensão, tá certo? Então, vim para Cristo. As pessoas não vêm porque não querem abrir mão do seu ego, do seu egoísmo, da sua religião, de qualquer coisa que pense assim. Ele não quer abrir mão. Por isso que Jesus diz que a porta é estreita, porque Jesus foi homem como eu e você. E certamente Jesus sabe como é ser homem. Ele só sendo Deus já sabia. Agora imagine sendo Deus e homem encarnado. Então ele sabe perfeitamente o que é ser homem, o que é ser gente, o que é ser humano. Então é por isso que ele vai nos ensinar. Assim, escolher a porta estreita e o caminho largo. Escolher a porta estreita e o caminho apertado depende de mim. Escolher a porta larga e o caminho espaçoso depende de mim. Nós temos uma escolha a fazer, mas isso é muito importante, tá certo? Amém? Isso é uma questão pessoal. É uma decisão pessoal. Eu tenho que decidir isso. Eu quero a porta larga ou eu quero a porta estreita. Isso vai acontecer pela fé. Amém. Para tomar aqui um medicamento. Pela fé exclusiva em Cristo, tá certo? Deixa eu ler aqui um versículo para nós concluir, mais um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus chama a gente de ovelha, né? Diz que botou pastagem aqui. Não é comer capim mesmo, não, mas é ter alimento, ter a alma alimentada, ser cheio da presença de Deus. Então, quem entra por essa porta, quem trespassa essa porta da fé em Cristo, vai ser abençoado por Cristo, certo? E o que isso vai implicar? Vai implicar em renúncia do eu e obediência a Cristo. Amém? É uma breve reflexão. Que Deus possa assim nos abençoar em nome de Jesus, tá certo? Assim, eu estou associando isso, porque já disse no começo, vou dizer agora. Assim como nós temos uma escolha a fazer com relação a Deus e o mundo, nós temos uma escolha a fazer nas eleições aí com relação ao socialismo progressista, marxista e ao liberalismo conservador que respeita a vida, que respeita os valores morais. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.